Olá, eu vim aqui falar um pouco sobre a última publicação que eu fiz no meu canal do YouTube. Trata-se de uma sátira, algumas pessoas não reconheceram como sátira, e isso é super respeitável, mas é um vídeo de cunho sátiro sim. E existe um ensejo muito sério, uma intenção muito séria. Não tem como ser uma brincadeira, porque eu não brincaria com fatos da minha própria vida. Não faria sentido. Por isso, esse vídeo aqui é uma apologia sobre essa publicação, no sentido de esclarecer alguns pontos que foram mal interpretados. Trata-se de um vídeo em que há dois personagens. Então, embora o nome seja meu e a imagem seja minha, e eu também não seja ator, eu me propus a atuar. Então são dois personagens. Um é o entrevistador e o outro o entrevistado. O entrevistador está simbolicamente representado sem camisa, no sentido de ele ser o profissional da mídia que não veste a camisa da investigação dos fatos que publica. Não só não veste, como vende aquilo que bem entende como de maior lucratividade. E isso tem a ver com quem vai comprar, que não questiona, não raciocina e acredita cegamente. Do outro lado está o entrevistado, bem abotoado, representando a classe daqueles que não se posicionam nunca, que dão respostas desejáveis, respostas esperadas, para que continuem sendo ovacionados de forma santificada e não se posicionam, não dizem o que pensam, não querem polêmica. Esses dois personagens começam a atuar quando vem a primeira pergunta. A primeira pergunta, quando ela vai da primeira palavra até a última, ela cai no ridículo. Não dá para misturar 15 chutes na barriga de alguém com futebol. Esse cunho ridículo é motivo de riso da parte do entrevistado. Um riso quase doentio. Do cunho que ultrapassa o ridículo. Primeiro ponto, essa acusação caiu, e a parte do futebol é respondida por isso. A primeira não tem sobre o que responder. Aí vem a segunda, que faz dessa primeira pergunta algo mais ridículo ainda, que é falar sobre vias de fato, contravenção, que significa contravenção. E o repórter ali, no caso, o entrevistador, tropeça propositalmente na palavra indiciado. Pelo fato de ele ler pouco, pelo fato de ele não estar entendendo o que está perguntando, dele não ter domínio sobre aquele assunto. E aí ele desfecha isso dizendo: que merda é essa? Vou abrir um parênteses aqui sobre contravenção. Vias de fato. Eu respondo por vias de fato, fui indiciado por vias de fato e não sou um criminoso. Por quê? Se você estiver num bar e tiver ali duas pessoas com o propósito de uma briga física, você se levanta e segura uma delas, tentando dominá-la para que ela não se atraque com a outra numa briga, você cometeu vias de fato. Talvez você tenha que responder por isso até que se prove que a sua intenção, no fundo, era muito boa. Aí o repórter, o entrevistador, termina dizendo: que merda é essa? Como se ele estivesse dizendo mesmo: não sei o que estou falando, não sei o que estou perguntando. O entrevistado, percebendo isso, ele percebe que o entrevistador não tem domínio sobre o que está perguntando e, portanto, a resposta dele será irrisória. E aí ele diz: é só uma merda mesmo. É uma merda o fato de eu estar sendo entrevistado por alguém que não tem domínio, e o que eu responder não será levado em conta. Ele vai publicar o que ele quiser. E é isso que o entrevistado chama de merda. Criticando a mídia como ela é feita na maioria dos casos.
Aí vem a terceira parte. A terceira parte ela é sobre a dupla. O primeiro ponto parece que é difícil aceitar que uma dupla muito popular e de sucesso pare de comum acordo. Eu e o Léo paramos em comum acordo. Estamos muito bem com isso. Foi uma atitude estudada, pensada, ensaiada. Levou tempo para a gente se organizar para isso. Então as pessoas falam assim, nossa, a dupla acabou. Se vocês forem reparar, a gente tem uma cultura um tanto quanto assim. Se você conseguiu um emprego bom, subiu de cargo, conseguiu um empreendimento que está crescendo, em geral você incomoda, e incomoda muito. Você incomoda a gente da sua família, incomoda a gente do seu meio social, do seu bairro, da sua cidade. É engraçado isso. Nós temos uma cultura retrógrada no sentido de não desejarmos a felicidade dos outros. A gente se sente aliviado com a tragédia alheia, porque parece que a nossa tragédia fica menor quando a gente detecta uma tragédia que consideremos maior nos outros. Dessa maneira, tentaram arranjar um desfecho para a parada da dupla Vitor e Léo. Paramos porque quisemos, mas a mídia encontra um campo fértil em pessoas que não vão raciocinar e nem questionar e diz que a dupla parou tentando conectar com a acusação que eu tinha sofrido. Isso não pegou, isso não rolou, não funcionou, aí eles arranjaram outro álibi. Vamos dizer então que foi porque eles brigaram, porque eles brigavam demais. Aproveitando-se de uma coletiva de que o Léo participou, e ele falou lá brincando, num tom brincalhão, das brigas de irmãos. E aí arranjaram um álibi com matérias chamativas, dizendo que a gente ficou 27 anos brigando e por isso a dupla parou. Poxa, se fosse assim, teríamos parado já no primeiro ano. Por que ficaríamos 27 anos brigando? Não faria o menor sentido, porque continuaríamos irmãos. E irmãos brigam, brincam, perdoam-se, odeiam-se, amam-se uma vida inteira. E aí o entrevistado brinca, se ri novamente, ofegantemente, tamanho a situação ridícula ali exposta, e diz que na condição de um ter 43 e o outro 42 como irmãos, foram 42 anos de briga, mas não complementa 42 anos de amor também. No fim das contas, a pergunta que eu deixo aqui, depois de uma comoção como essa, e o interesse dessa sátira foi mesmo de provocar, mas provocar não é chamar para briga. Provocar é provocar o raciocínio lógico, provocar a cognição, provocar o questionamento, provocar uma inteligência adormecida, provocar a indagação. Esse é o sentido de uma sátira. Preocupado com a situação em que a gente está vivendo, em acordo com os fatos que eu vivi, por ter sido condenado socialmente sem ter sido julgado juridicamente. E aí, depois disso, alguma coisa parece frustrar algumas pessoas. Algumas pessoas olham e falam, poxa, eu investi tanto na agressão contra esse cara e agora ele não é criminoso? Parecem não aceitar esse fato. Parecem estarem frustrados. E eu sinto muito por essas pessoas, porque quando elas sentem isso, elas demonstram a sua decrépita vida, a sua infelicidade. E é justamente isso que o contrário disso que eu desejo a essas pessoas. Que sejam mais felizes, que sejam mais autênticas, respeitosas uns com os outros, porque é a partir desse respeito que elas serão mais respeitosas com elas mesmas. Eu acredito num mundo melhor e o ensejo desta sátira, desse vídeo, é provocar você ou quem quer que seja para isso. Para que você possa viver num mundo em que seja possível discordar sem agredir. Viver num mundo em que seja possível discordar respeitando, sem xingamentos, sem hostilidades. É possível. Meu ensejo foi esse, eu espero ter sido minimamente entendido. E agradeço a você por ter assistido até aqui.